Olá pessoal do sétimo ano, continuando os nossos estudos, agora nós iremos para o capítulo 2 do livro de vocês, que começa na página 18, que trata-se sobre propagação de calor e máquinas térmicas. Nesse primeiro momento do vídeo, iremos falar sobre propagação de calor. O que acontece? A gente já entendeu que calor é a troca de energia de um corpo para o outro, né? Só que essas trocas de energia, essas trocas de calor, elas podem ocorrer de três maneiras diferentes. Pelo fenômeno chamado condução, um chamado convecção e o outro chamado irradiação. Vamos ver cada um. A condução, pessoal, é um tipo de processo, né, no qual os átomos, né, aquelas partículas com maior temperaturas, vão ser conduzidos, né, para átomos vizinhos e assim de forma sucessiva. Como assim? Vamos imaginar que a gente está com uma panela no fogo e a gente bota uma colher de alumínio para mexer aquele líquido que está na panela ali esquentando. Se eu deixar a colher de alumínio, né, por muito tempo dentro da panela, o que vai acontecer? A colher ela vai começar a esquentar ali, né, na parte redonda, e aquela temperatura vai subindo até esquentar todo o cabo da colher. Ou seja, os átomos foram conduzindo o calor por todo ali o corpo do objeto, ou seja, por toda a colher. Então, quando vai passando aqui, ó, de um lugar que é o fogo, aí foi esquentando essa região e foi passando o calor até chegar aqui nessa parte. Então, quando vai aquecendo aos pouquinhos, sucessivamente, o nome desse processo é o processo de propagação de calor por condução. Virando, a gente tem aqui o processo de propagação de calor por convecção. Esse processo de convecção acontece somente, pessoal, né, no meio líquido ou no meio gasoso. Então, condução, né, pode acontecer nos três estados físicos. Agora, a convecção, ela só vai acontecer no meio líquido ou no meio gasoso. Aqui no exemplo do livro de vocês, a gente tem um meio líquido. A gente tem uma panela com água ali esquentando. Quando o fogo está aceso, ele começa a esquentar a água que está mais próxima dele. Aí o que vai acontecer? Quando a água começa a esquentar, as moléculas começam a se agitar. Nisso que elas começam a se agitar, elas formam ali uma onda, né, de movimentação. Aí elas vão subindo, se agitando aqui em cima também, e aquelas moléculas que estavam mais paradinhas lá em cima, frias, elas têm a tendência a descer e se esquentarem também. Então é um ciclo, né, de esquentar ali aquela água. Esse processo, né, acontece só no meio líquido e no meio gasoso. E esse processo no qual formam-se correntes de convecção, que é onde, né, as moléculas começam a se aquecer por um lado, aí vai subindo e as outras vão se aquecendo também, a gente chama de convecção, ok? Virando a página, a gente encontra o fenômeno de irradiação. Esse fenômeno de irradiação é um processo, né, que a energia é transferida por ondas eletromagnéticas. Um bom exemplo disso é o Sol. O Sol, quando a gente fica exposto, a gente acaba se queimando, se esquentando ali. Por quê? Por ondas eletromagnéticas que vão trazendo o calor do Sol. Isso também é um exemplo que a gente pode ver na churrasqueira. Quando a gente acende a brasa, a gente coloca as mãos próximas, né, na brasa, a gente sente aquele calor subindo, mas aquele calor está sendo transmitido por onda, né, por ondas eletromagnéticas. Por exemplo, quando a gente está... um outro exemplo de radiação é o seguinte: quando a gente está fazendo um exercício físico e a gente coloca uma roupa preta, a roupa preta ela vai absorver mais a irradiação, então vai absorver mais calor, né? Então a tendência é a pessoa perder mais caloria, suar mais. Por isso, quando as pessoas, né, falam assim, tá calor, você tá com essa roupa preta, é por quê? Porque a roupa preta, né, ela puxa mais a irradiação, então a pessoa acaba se esquentando mais. Então por isso que é recomendado no calor utilizar roupas claras que absorvem menos a radiação. A roupa preta ela vai absorver melhor. E se absorver mais, a tendência é a pessoa suar mais. E se suar demais, ela pode ficar desidratada. Tá bom? Então aqui eu expliquei para vocês os fenômenos de propagação de calor, condução, convecção e irradiação. Aqui no livro de vocês, na página 25, tem alguns exercícios a respeito disso, né? Sobre os métodos de propagação de calor. Aí tem aqui algumas situações no qual vocês vão precisar completar. Na número 2, desculpa, né? É para vocês explicarem essa questão também de propagação de calor. Na número 3 é um verdadeiro ou falso, tá bom? E o próximo exercício a gente vai ver no próximo vídeo. Valeu, pessoal, bons estudos!